Olá pessoal, bem-vindo ao canal Investigação e Lei TV. Se você é novo ou nova aqui, inscreva-se no canal. Meu nome é Sandra Di, eu sou advogada e ativista contra o tráfico humano. Eu estou aqui toda terça e sexta trazendo casos solucionados, casos sem solução e também de desaparecimentos misteriosos. Eu queria desejar a todos vocês um abençoado 2024, que todas as coisas que vocês têm no coração possam ser realizadas segundo a vontade de Deus. E é isso, muito obrigada a cada um de vocês por estarem sempre aqui prestigiando o meu trabalho, da Ana Lee. Muito obrigada e feliz 2024. Vamos ao caso de hoje. Esse caso aconteceu na Inglaterra. É o caso de Lucy Lebte. Ela nasceu em 4 de janeiro de 1990 em Hereford, na Inglaterra. Ela é ainda, né, filha única de John Lippe, que era aposentado, e ele teve um negócio de venda de imóveis por muitos anos. A mãe da Lucy também é aposentada, contadora, uma família de classe média. Ela cresceu em um lar normal. A família viajava 3 vezes ao ano junto. A Lucy, desde a adolescência, sabia que ela queria para a vida dela mesma era trabalhar com crianças, então ela resolveu ser enfermeira. Ela frequentou a Universidade de Chester, estudando enfermagem, trabalhou como estudante enfermeira por um tempo, como fosse um período de treinamento, né? E ela se especializou depois em enfermagem neonatal, cuidando de recém-nascidos. Quando ela se formou na faculdade, os pais estavam tão orgulhosos que eles colocaram uma nota até no jornal local para comemorar a formatura da filha, que dizia, abre aspas, Lucy Letby, bacharel em enfermagem pediátrica. Estamos muito orgulhosos de você depois de todo o seu trabalho duro. Amamos você, mamãe e papai. Fecha aspas. Ela se formou em 2011 e começou a trabalhar no Hospital Condessa de Chester, e ela foi designada para a unidade neonatal. Após terminar a faculdade também, ela foi morar sozinha, algo que os pais não queriam muito. A Lucy escreveu para uma amiga dizendo que seus pais odiaram quando ela decidiu não voltar para morar na casa deles depois de ter se formado na universidade, algo que ela admitiu que a fazia sentir-se culpada. Ela disse às amigas que seus pais achavam muito difícil estar longe dela e eles se preocupavam muito com ela e isso a fazia sentir-se mal. E os pais acabaram ajudando-a a comprar um apartamento bem próximo do hospital, um apartamento grande até de 3 quartos, no valor de 179 mil libras esterlinas, onde ela morava sozinha junto com seus 2 gatos, Tiger e Smudge. Ela era uma jovem bonita, ativa, começou a frequentar aulas de dança, de salsa, tinha muitas amigas. Quando ela começou a trabalhar nesse hospital em 2015, no Hospital Condessa de Chester, ela trabalhava na unidade neonatal, onde estava cuidando de bebês recém-nascidos, prematuros e doentes. E ela logo entrou em um programa de treinamento que permitiria que ela cuidasse dos bebês mais doentes nas unidades neonatais. Ela fez um grupo bem próximo de amigos com outras enfermeiras com quem trabalhava e ela passava muito tempo com seus amigos. Ela saía para beber com eles nos dias de folga. Ela e as amigas eram muito unidas, né? Faziam férias anuais, iam para Ibiza. E ela também começou uma campanha de arrecadação de fundos que acabaria arrecadando 3 milhões de libras. E isso era para financiar uma nova ala para os bebês do hospital. Então todo mundo, nossa, que moça maravilhosa. Ela apareceu em um outdoor por causa dessa campanha de arrecadação de fundos. Quando ela completou, né, o seu treinamento, ela começou a trabalhar com bebês vulneráveis e os mais doentes na unidade de terapia intensiva da enfermaria neonatal. E a maioria dos bebês prematuros pesavam super pouco, alguns nasceram até de 12 semanas, outros pesando apenas meio quilo. Mas essa jovem tinha um caráter sombrio que ninguém imaginou. Em junho de 2015, ela após 2 semanas depois do curso de treinamento começar, começaram a ocorrer algumas coisas estranhas no hospital. As crianças começaram a falecer na unidade neonatal do hospital e atingiram níveis sem precedentes. Em 8 de junho de 2015, uma gestante foi internada no hospital após preocupações porque tinha pressão alta. Então, ela estava grávida, né? E ela foi internada neste hospital. Ela estava grávida aproximadamente de 31 semanas e ela estava
esperando gêmeos. No entanto, essa mulher também estava sofrendo tristemente de uma doença autoimune, que aumentava a probabilidade de coágulos sanguíneos, por isso ela foi internada naquele hospital. Seria mais seguro para ela e para os bebês nascerem ali. Então os médicos acabaram fazendo uma cesariana imediatamente, prematuramente. Ela foi operada e deu tudo muito certo. O primeiro gêmeo era um menino que pesava 3 libras, a segunda era uma menina que pesava 3 libras. Eles eram muito pequenos. Os nomes das famílias e dos bebês nunca foram divulgados pelo hospital, então eu vou me referir aqui sempre aos bebês como bebê A, bebê B, bebê C. Os bebês A e B eram prematuros, de 9 semanas. Uma menina e um menino foram classificados como bebês de cuidados intensivos na unidade neonatal do hospital. Haviam 4 enfermeiras. Os bebês mais críticos ficavam em um berçário especial e precisavam de 24 horas cuidados. E tinha uma enfermeira, para cada bebê, uma enfermeira dedicada, especialmente para cuidar daquela criança. Então essa enfermeira seria a única responsável pelo cuidados do bebê A e do bebê B. Foram colocados no berçário que a Lucy estava trabalhando. Em 8 de junho de 2015, isso foi apenas alguns dias depois que os gêmeos nasceram. Eles estavam melhorando, começaram a respirar sozinhos, agora eram considerados estáveis. Mas infelizmente tudo mudou porque às 20 horas daquela noite a Lucy começou seu turno, ela estava cuidando da gêmea. E por volta das 8h15, a Lucy foi deixada sozinha com o bebê. E eis que alguns minutos depois, às 20h20, o bebê parou de respirar. Os médicos e enfermeiros correram para a sala e todos freneticamente tentaram salvar o bebê. A mãe do bebê estava chorando incontrolavelmente, mas eis que o bebê, a pele acabou ficando tão pálida de repente e começaram a aparecer manchas roxas por todo o corpo do bebê. O que foi estranho, porque os médicos nunca tinham visto aquilo, é que aparecia em um lugar do corpo e logo aparecia em outra parte do corpo. Isso era algo que os médicos nunca tinham visto. Os médicos que estavam na sala eram médicos pediatras experientes, eles tinham visto praticamente tudo, mas eles nunca tinham visto essas manchas roxas antes. Eles continuavam tentando salvar a vida do bebê A e por aproximadamente 40 minutos o fizeram, mas às 20h58 daquela noite, a bebê A foi declarada sem vida. As enfermeiras pareciam afetadas pelo ocorrido, mas a Lucy estava bem, ela estava de volta ao turno no dia seguinte. Ela nem tirou um dia de folga. Dia 9 de junho de 2015, menos de 24 horas após o falecimento do bebê a Lucy já começou o seu turno novamente no berçário. E aqui estava o bebê B, que estava sendo mantido lá, que era o irmão do bebê A que havia falecido. O bebê B nasceu com algumas complicações, mas o bebê estava bem, respirando de forma independente e as coisas pareciam positivas. Os pais não saíram do lado do bebê B. A Lucy, junto com algumas outras enfermeiras, começaram a cuidar ali de todos os bebês, de todas as alas e tal. E o bebê B, como ele estava estável, não havia nada tanto com que se preocupar. E ela sugeriu, né, que os pais fossem lá descansar, comer um lanche e tal. E eis que os pais concordaram. E eis que em um momento daquela noite, aproximadamente 00h05, a Lucy passou algum tempo sozinha com o bebê B. Aparentemente, ela estava ajudando uma colega que estava cuidando do bebê. Essa colega saiu da sala por alguns breves momentos, então a Lucy ficou sozinha com o bebê, como eu falei, e o bebê repentinamente parou de respirar. Os médicos correram para lá e viram as mesmas manchas estranhas, roxas, aparecendo por todo o corpo. E felizmente, depois de 15 minutos de esforços de reanimação, o bebê começou a respirar novamente. Os médicos o estabilizaram. Após uns dias, o bebê foi para casa, porque os gêmeos pararam de respirar repentinamente, porque daquelas manchas roxas era algo que ficou no ar. Acontece que não havia nenhuma causa óbvia foi encontrada pelo falecimento do bebê A. Então os médicos simplesmente atribuíram isso a uma doença autoimune da mãe. A Lucy descaradamente também participou do processo de luto do bebê. Após ela ter tirado a vida do bebê A, ela tirou as impressões digitais das mãos
e dos pés do bebê. Ela pegou uma mecha do cabelo do bebê A, colocou um ursinho em uma caixa com um bilhetinho e ela criou uma espécie de caixa de recordação para os pais. Após voltar para casa, ela entrou no Facebook e começou a procurar informações sobre os pais do bebê, porque ela queria ver o luto deles. Dia 13 de junho, apenas 5 dias depois do ocorrido com o bebê, a Lucy foi orientada a tirar alguns dias de folga de trabalho para se recuperar do trauma. Ela também foi orientada a dedicar algum tempo e trabalhar como enfermeira onde os bebês menos críticos estavam. Mas a Lucy não ficou nada feliz com isso. Ela começou a enviar mensagens de WhatsApp para as amigas expressando o quão infeliz ela estava. Depois de expressar suas reclamações bem alto, 5 dias depois, estava ela de volta ao berçário. E a mesma coisa aconteceu. No dia 13 de junho de 2015, o bebê C estava se recuperando lá no berçário. Também nasceu prematuro e foi feito um parto de cesariana. Ele nasceu com 10 semanas de antecedência. O bebê C estava se adaptando bem ao tratamento e os médicos o consideravam estável. E na noite de 13 de junho, a Lucy não foi designada para cuidar do bebê C. No entanto, no berçário 3, logo depois das 20 horas daquela noite, a enfermeira que cuidava do bebê C saiu da sala por um breve momento. Assim que a enfermeira voltou, o alarme que monitorava o bebê C tocou e ela viu que o bebê estava sem respirar. A Lucy correu para o quarto depois de ouvir o alarme, porque a amiga quando a amiga saiu, ela saiu também, né? Fez o que tinha que fazer e depois, para não deixar suspeitas, ela voltou para o quarto quando ela ouviu o alarme. Mas, felizmente, nessa ocasião, a enfermeira conseguiu salvar o bebê. Então, algumas horas passaram e a enfermeira foi fazer algum trabalho lá no computador. Mas ela não saiu da sala, ela ainda estava lá. Apenas ela virou as costas e, de repente, os alarmes começaram a tocar novamente e o bebê C não estava respirando. Eles fizeram tudo o que podiam para salvar a vida do bebê por 5 horas. O tempo todo que a Lucy estava lá, ela estava calma, apenas observando. Ela nem deveria estar na sala. O líder do turno continuou dizendo para ela sair da sala e voltar para o berçário 3, onde ela deveria estar, mas a Lucy continuou encontrando desculpas para voltar para o berçário, onde estava aquele bebê. Ela queria assistir de perto todo o sofrimento do bebê e da família. Dia 14 de junho de 2015, os médicos perceberam que não havia mais nada que eles pudessem fazer. Infelizmente, foi declarada sem vida a BBC. Lucy havia injetado no estômago do bebê ar. Claro que ninguém sabia disso. Uma semana depois, a mesma coisa aconteceu novamente. No dia 22 de junho de 2015, uma menina conhecida como bebê D, ela estava no berçário. E ela não era realmente prematura, mas ela era o único bebê que, nesse caso, que não foi prematuro, mas houveram algumas complicações do parto, porque a mãe estava em trabalho de parto há 60 horas. A BBD também começou a apresentar alguns problemas respiratórios, e na noite do dia 21 de junho, a Lucy estava no turno da noite, como sempre. A Lucy estava sempre no turno da noite, porque havia menos gente por perto e tal. Na noite do dia 21 de junho, a Lucy não era a enfermeira designada para o bebê e ela estava, na verdade, cuidando de outro bebê no berçário. Mas às 1h30, a enfermeira saiu da sala por um breve intervalo e pediu às outras enfermeiras da sala que ficassem de olho no bebê D. E, obviamente, uma das outras enfermeiras que estavam ali, né, todas sabiam que todos os bebês precisavam de cuidados extensivos e tal, e claro, a Lucy estava lá. Quando a enfermeira do bebê saiu da sala, voltou, os alarmes do BBD estavam tocando. O BBD foi estabilizado um pouco mais tarde. A enfermeira do BBD fez outra pausa e a mesma coisa aconteceu novamente. Os alarmes estavam sempre disparando. O BBD parou de respirar e precisou ser reanimado. E felizmente o BBD foi estabilizado novamente. Algumas horas depois, nas primeiras horas da manhã, aconteceu novamente pela terceira vez. O BBD já havia parado de respirar pela terceira vez e os médicos e enfermeiros fizeram de tudo o que puderam para salvá-lo.
mas dessa vez eles não tiveram sucesso. E às 4h30 da manhã do dia 22 de junho de 2015, a BBD faleceu. De 1 a 3 bebês falecem na unidade neonatal por ano. Só que já haviam falecido 3 em questão de 2 semanas. Os médicos estavam analisando todos estes falecimentos, tentando encontrar respostas, mas um dos médicos que estava investigando percebeu uma informação muito suspeita. É que havia sempre a mesma enfermeira no dia de cada falecimento. O médico levou essa informação, essa descoberta, para a diretoria da enfermagem, mas a administração imediatamente descartou a possibilidade de que a Lucy tivesse alguma coisa com isso e resolveram não contar isso para mais ninguém. Nos dias que se seguiram, a Lucy estava enviando mensagens de texto para os colegas sobre os acontecimentos horríveis, dizendo como ela continuava vendo todos aqueles bebês na cabeça dela, ela ficava vendo a vida deles se extinguindo. E ela mandou uma mensagem para um colega que dizia assim: às vezes eu penso, por que eles falecem tão repentinamente e inesperadamente? Mas eu acho que é exatamente como deveria ser. Acho que há um elemento do destino envolvido, uma razão para tudo. Descarada. Em agosto de 2015, aproximadamente 6 semanas depois que o BBD faleceu, houve um período de calma. Mas depois dessas 6 semanas, a Lucy estava de volta aos seus velhos hábitos. 2 bebês gêmeos, bebê E e bebê F, nasceram prematuros de 11 semanas, né, e foram diagnosticados com uma condição muito grave e por isso deveriam ser atendidos em outro hospital em Liverpool. Mas aquele hospital estava lotado, então em vez disso, a mãe foi encaminhada para o hospital da Lucy, onde ela trabalhava. Então, no dia 3 de agosto, a Lucy foi a enfermeira designada para cuidar de ambos os gêmeos. Os pais dos gêmeos não se sentiram confortáveis com a Lucy, porque a Lucy estava sempre por perto, ela estava sempre rondando, ela nunca deixava os gêmeos. Na noite do dia 3 de agosto, a mãe, que estava constantemente ao lado da cama de ambos, foi buscar algo para comer, mas quando ela voltou, foi um choque absoluto, porque um dos seus filhos, o bebê E, que estava perfeitamente bem quando ela saiu, quando ela ouviu, o bebê deu um grito agonizante. Ela disse que não foi um choro, foi um grito. Quando a mãe se aproximou dele, ela viu que o filho tinha sangue escorrendo na boca dele. E a mãe soltou um grito de horror. A Lucy, ela estava em frente ao computador dentro da sala, sem prestar atenção no bebê. Ela estava apenas despreocupada. Ela não se preocupou com o bebê gritando agonizante. A mãe correu até a Lucy e disse: "O que está acontecendo aqui?" Mas a Lucy novamente estava agindo despreocupadamente e disse, abre aspas, é só um pouco de sangue. Provavelmente é o tubo de alimentação dele que talvez deve ter saído do local. Vou dar uma olhada, fecha aspas. Aí ela disse para a mãe dos gêmeos: eu sou enfermeira, confia em mim. A mãe do bebê, sem saber realmente o que fazer e confiando na Lucy, ela saiu da sala porque a Lucy disse que ela precisava sair da sala para ela poder cuidar das crianças e tal. O bebê então começou a vomitar uma grande quantidade de sangue. Os médicos fizeram tudo que puderam para salvar o bebê e eis que aquelas estranhas manchas roxas apareceram novamente neste bebê. Mas o sangue estava subindo pelo tubo de alimentação. Em algum momento esse bebê perdeu 1/4 de sangue do seu corpo. Gente, é muito sangue. O bebê continuou a sangrar profusamente pelo nariz e pela boca, e a equipe estava tentando desesperadamente salvá-lo, e isso durou quase 2 horas. O bebê faleceu às 13h40 do dia 4 de agosto de 2015. Ele faleceu nos braços dos seus pais. Depois que o bebê faleceu, ele foi entregue para Lucy dar banho no bebê, porque seus pais estavam muito perturbados para fazer isso sozinhos. Ela também montou a caixa de lembrança para os pais, ela pegou as impressões digitais das mãos e das pegadas do bebê, pegou uma mecha de cabelo e deu aos pais novamente dentro de uma caixa. Os médicos novamente não tinham a menor ideia da causa daquilo, mas o que os médicos não sabiam na época é que quando a mãe do bebê foi
comer alguma coisa, a Lucy forçou um pedaço do equipamento de metal que estava lá dentro do berçário na garganta do bebê e causou um dano extraordinário. Mas não foi feita a autópsia e foi determinado que o bebê pereceu devido a uma condição intestinal que é bastante comum, né, às vezes, para bebês prematuros. O bebê, então, foi deixado na enfermaria com a Lucy. E na noite do dia 4 de agosto de 2015, a Lucy voltou a trabalhar no turno da noite. A Lucy fez questão de visitar o berçário também. Ela simplesmente queria passar e bater um papo com uma de suas colegas. E uma das colegas estava administrando um soro para o bebê F, porque o bebê F tinha um problema com açúcar no sangue. Então ele precisava tomar regularmente insulina. No entanto, naquela noite, por volta das 9 da noite, o nível de açúcar do sangue do bebê caiu completamente. Os médicos tentaram estabilizá-lo, sua condição melhorou, seus níveis de açúcar no sangue começaram a se estabilizar e, felizmente, ele fez uma recuperação milagrosa e seus pais puderam levá-lo para casa. Os médicos não tinham ideia o que teria causado isso. Uma amostra de sangue foi coletada do bebê F na época e depois ele foi testado e finalmente descobriu-se que o bebê F foi administrado para ele uma enorme quantidade de insulina. Em outras palavras, ele foi, vamos dizer, envenenado. O bebê poderia ter falecido, mas na época os médicos não perceberam que o bebê F havia sido intencionalmente envenenado. Então, mesmo depois de 4 bebês terem falecido e 2 outros que quase faleceram, ninguém parecia suspeitar da Lucy. Eis que o bebê G era o bebê mais prematuro do berçário. Ele nasceu no final de maio de 2015, mas não havia nascido naquele hospital que a Lucy trabalhava. A mãe do bebê G passou por fertilização in vitro e quando estava grávida, nos estágios iniciais, ela entrou em trabalho de parto com 26 semanas. O bebê era prematuro e nasceu 13 semanas antes do tempo esperado. Ela só tinha 5% de chance de sobrevivência. Ela teve muitos problemas nas primeiras semanas de sua vida. Durante as primeiras 7 semanas, seus pais foram informados constantemente que ela poderia não sobreviver. O hospital decidiu que ela deveria ser transferida para um hospital mais próximo de onde seus pais moravam, para o Hospital Condessa de Chester, onde a Lucy trabalhava. Dia 6 de setembro de 2015, bebê G estava lá no berçário. E eis que no dia 7 de setembro a Lucy entrou no turno da noite novamente, por volta das 20 horas, e começou o turno dela, como sempre. E acontece que às 2 da manhã o alarme disparou, porque os sinais vitais do bebê G estavam desaparecendo. Os médicos removeram uma quantidade significante de ar do estômago do bebê G, mas por milagre esse bebê sobreviveu. Esse bebê foi transferido para outro hospital, mas após 5 dias retornou para o hospital da Lucy. A Lucy mandou mensagem às amigas contando tudo o que aconteceu e todos mostraram simpatia por ela. Ela estava assim amando a atenção que estava ao redor dela com todo aquele drama, então que ela estava envolvida, né? Mas eis que o bebê G teve que retornar para o berçário novamente pela segunda vez e a Lucy tentou tirar a vida do bebê G no dia 21 de setembro de 2015. O bebê G começou a vomitar profusamente. O estômago estava inchado, o nível de oxigênio caiu, a Lucy havia injetado ar no estômago do bebê e uma quantia bem alta de leite. A bebê foi transferida para uma outra ala do hospital e sobreviveu, mas ficou com várias deficiências físicas. Ela passou a maior parte da sua vida dentro de hospitais. Hoje ela tem 8 anos, ela não fala e quase não enxerga. Dia 26 de setembro, a mesma coisa aconteceu com o bebê H. O bebê H desmaiou e parou de respirar em 2 ocasiões distintas. A primeira às 23 horas e a segunda à 1 da manhã. Embora na época não se soubesse, os médicos conseguiram salvar o bebê H nas 2 vezes em que ele foi transferido para outro hospital. Eles não tinham noção que ela estava injetando coisas nas crianças ou as ferindo deliberadamente. O bebê I nasceu em 30 de setembro. Nasceu com 27 semanas e pesava apenas 1 quilo.
e de repente o bebê parou de respirar. Mas o bebê foi estabilizado e tal e foi transferido para um outro hospital para se recuperar. A bebê teve uma recuperação milagrosa nesse outro hospital. Mas infelizmente voltou para o hospital onde a Lucy trabalhava. E no dia 23 de outubro a Lucy injetou ar nos olhos do bebê. Na corrente sanguínea, a bebê faleceu nos braços dos pais. Em novembro de 2015, ela tentou tirar a vida do bebê J. Felizmente, os médicos conseguiram salvar o bebê J por 3 vezes. E eis que foi um período de calma. 3 meses ali no hospital, ela não tirou a vida de nenhum bebê. Então começou a correr a notícia que achavam que a Lucy talvez estivesse envolvida. Ela levou essa reclamação à diretoria do hospital, que estavam caluniando-a. Então a notícia se espalhou sobre isso. E a própria Lucy tinha ouvido falar sobre isso, né? Chegou aos ouvidos dela. E a Lucy fez, em resposta a isso, ela foi até a administração do hospital, a administração sênior, e fez uma reclamação oficial. E o que aconteceu? Como não existia nada contra ela, a administração do hospital pediu que os médicos que a caluniaram fizessem por escrito um pedido de desculpas para a Lucy. E eles assim o fizeram. O bebê K faleceu após 3 dias, no entanto, a Lucy não foi acusada de ter tirado a vida do bebê K. Ela só seria acusada de tentativa de tirar a vida do bebê K, porque o bebê K faleceu devido a um ataque do coração, mas ela tinha atentado contra a vida do bebê alguns dias antes e o bebê havia sobrevivido. Em 9 de abril de 2016, o bebê L e M são gêmeos, né? Eram gêmeos. A Lucy colocou uma quantidade proposital de insulina no bebê L, mas felizmente os médicos conseguiram salvar o bebê L, mas o bebê M sofreu danos cerebrais terríveis. Em abril de 2016, em 10 meses, a Lucy sempre escolhia bebês com doenças pré-existentes para que quando ela fizesse isso, não chamasse tanto atenção. Dia 3 de junho de 2016, o bebê N estava na unidade neonatal e a Lucy enfiou um tubo dentro da garganta do bebê, causando um sangramento interno. Depois disso, ela também injetou ar no bebê e a frequência cardíaca caiu, mas infelizmente os médicos não conseguiram salvar aquele bebê. A Lucy então foi para Ibiza de férias com as amigas. No dia seguinte, 23 de junho, ela recebeu a responsabilidade, depois das férias dela, voltou a trabalhar e tal, aí ela recebeu a responsabilidade de mais 2 bebês recém-nascidos. Esses 2 bebês, a mãe deu à luz a trigêmeos, mas o bebê P precisava um pouco mais de cuidado. A Lucy assumiu o cuidado de 2 dos trigêmeos, e os 2 bebês, os quais os meninos tinham apenas 48 horas de vida. A Lucy injetou ar em ambos. O bebê O faleceu e o bebê P, que ela havia tentado contra a vida, os médicos conseguiram salvar, mas no dia seguinte ela tirou a vida do bebê P também. 24 horas depois, a Lucy tentou tirar a vida de outro bebê, mas o bebê também sobreviveu. No total, ela tentou contra 17 bebês e 7 desses vieram a falecer. A administração não podia mais ignorar o problema e eis que em junho de 2016 eles informaram a Lucy que ela não trabalharia mais na unidade neonatal, mas não chamaram a polícia, apenas a transferiram para fazer um trabalho com papéis. Mas em 2017, depois de quase 12 meses, a administração do hospital foi à polícia e quase imediatamente a polícia começou a investigar. Eles investigaram os falecimentos dos 7 bebês. Eles investigaram o que teria levado o falecimento de tantas crianças. Eles examinaram os registros médicos, exames de sangue, e foi feita uma investigação muito minuciosa que demorou muito. Aí estamos chegando já em 2018. Eis que a Lucy foi presa em 4 de julho de 2018. Eles acharam na casa dela umas anotações dizendo, abre aspas, eu sou má, eu fiz isso, não mereço viver, tirei a vida deles de propósito, porque não sou boa o suficiente para cuidar deles. Sou uma pessoa terrível, não existem palavras. E fecha aspas.
No quarto da Lucy, eles também encontraram centenas de documentos médicos relacionados aos bebês falecidos. Claro que ela não poderia ter aqueles documentos lá. A polícia acredita que ela guardou como troféu. Também havia lençóis de bebês usados debaixo da cama. Eles também encontraram fotos que ela havia tirado dos cartões de condolências que ela havia enviado aos pais. E no laptop dela, a polícia também encontrou centenas de pesquisas a respeito dos pais dos bebês. Ela queria encontrar os pais das vítimas para ver o sofrimento deles, né? E depois de todas essas descobertas, ela negava. E a família dela dizendo, oh, que injustiça. E as amigas, todo mundo do lado dela. Não as enfermeiras, mas algumas enfermeiras sim, mas a maior parte de amigos fora, não, ela é incapaz de ter feito isso. 2 anos se passaram e em outubro de 2022 ela foi a julgamento. Quando começou o julgamento, os pais dela se mudaram para estarem perto da prisão. E a mãe, tão louca, quando prenderam a filha, a mãe disse, eu confesso, eu que fiz, me prendam. Pelo amor de Deus. Aí você pensa, como é que saiu esse serial psicopata desse jeito? Dá uma olhadinha na mãe. A mãe não teve empatia alguma por aqueles bebês. Feito uma louca, fui eu que tirei. Claro que não foi ela. Dia 21 de agosto de 2023 foi sentenciada a Lucy a 14 prisões perpétuas. Somente 3 mulheres na Inglaterra receberam prisão perpétua, que eu achei uma vergonha, né? Paísinho grande, só tem 3 pessoas que receberam prisão perpétua, mulheres. Eu acho que o sistema judiciário lá é bem quebrado, né? Bom, em uma das notas dela, encontradas, né, estava escrito pela Lucy, abre aspas, eu nunca vou ter filhos ou casar, eu nunca saberei o que é ter uma família, fecha aspas. Tudo isso escrito antes dela ser presa. Não sei por que ela tinha essa coisa que ela não quer casar, não quer ter filhos. Ela, pelo visto, tinha ciúmes das famílias, mesmo que os bebês estivessem ali no hospital, com um prognóstico muito grande de alguns deles que não sobreviveriam, mas havia esperança, as famílias estavam felizes, havia dado à luz, tinham esperança que as crianças pudessem se restabelecerem-se. Ela queria destruir essa felicidade da família. Mas creio que a razão por tudo isso foi ver o sofrimento dos outros. Ela simplesmente não tolerava saber que famílias estavam sendo feitas, quando na cabeça dela, ela jamais teria família. E aí, o que acontece? Essa psicopata, serial killer, passará o resto da vida dela na prisão. Não sei por que ela achava, como eu falei antes, era uma jovem, bonita, inteligente, com uma carreira. O que a fez pensar que ela não queria ter a própria família? Mas, gente, o que me enfureceu mesmo foi a atitude dos pais dela. Eles, até o dia de hoje, estão gastando tudo que tem e não tem, porque a psicopata nega que tirou a vida das crianças. Gente, as anotações estavam feitas com a letra dela, encontrada na casa dela, dizendo que ela que fez. E mesmo assim, os pais acreditam que ela é inocente. Às vezes, você não precisa ir muito longe para saber como nasce um psicopata. Claramente, eu já falei em vários vídeos e eu repito. O amor de pai e mãe é um amor incondicional. Eles poderiam dizer, minha filha, você cometeu um erro terrível, você tem que passar o resto da vida na cadeia, nós vamos continuar visitando-a, nós te amamos. Agora, dá uma de louca, me prende, fui eu que tirei a vida deles. Claramente uma mulher que não teve respeito por aquelas vítimas, bebês de semanas de vida, por aqueles pais. Gente, eu acho uma vergonha. Infelizmente, 7 bebês perderam a vida. Mas os pais dela merecem o que eles estão passando hoje. Agora eu espero que eles saibam que ela jamais verá a luz do dia. Eles vão morrer sem que ela pise o pezinho dela lá fora. E isso me dá um consolo, sabendo que os pais vão sofrer até o dia final de cada um deles. E quanto a essa psicopata, aqui na Terra ela pegou a prisão perpétua. Mas na eternidade
o julgamento dela vai ser terrível. E a gente sabe, né, o que vai acontecer. Eu espero que a mão de Deus pese sobre a vida dessa psicopata. É o caso de hoje, eu gostaria de ouvir de vocês. Eu só acho um absurdo, um hospital desse, com tanta criança falecendo. O nome dela surgiu no meio de tudo isso. Foi levado o nome dela. E mesmo assim, ao invés de terem removido-a, demitido, levado à polícia, não, mudaram ela de ala do hospital. Pessoal, é esse o caso de hoje. Eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham? O que leva uma pessoa tão jovem, com uma carreira, a fazer estas escolhas? É o caso de hoje e eu vejo vocês em breve. Até mais.